Dirigente abriu o jogo e tem declarações polêmicas, 3 jogos e 3 derrotas e as escolhas do técnico Fernando Diniz bem encaminhadas. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse sabadão com tudo e com todas as informações relacionadas ao Gigante da Colina e é claro, estou aqui para falar de Vasco com você, torcedor vascaíno, e claro, eu peço para você humildemente deixar o seu like. O seu like ajuda pra caramba o nosso trabalho e avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E a gente vai falar muito de Vasco na manhã desse sabadão, rapaz. Iniciando aqui às 5 da manhã, a gente vai falar bastante de Vasco, porque olha só, hein? Ex-dirigente Cruzmaltino já falou. Ex-dirigente Cruzmaltino tem declaração polêmica sobre recuperação judicial. Ele abriu o jogo sobre uma dívida milionária do Vasco com Jorge Salgado. E a gente vai falar bastante sobre isso com muitos detalhes. E claro, vamos falar também sobre Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro da partida de depois de amanhã contra o Fluminense. Rapaz, o retrospecto não é bom não. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Vamos falar também sobre as escolhas do técnico Fernando Diniz, muito bem encaminhadas, hein? Dentro delas tem uma joia, mais uma, hein? A gente vai falar bastante sobre esse jogador aqui, você vai descobrir de quem eu tô falando, porque olha só, você que tá aí do outro lado, eu peço para você deixar o joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Torcedor Vascaíno, estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos e eu preciso muito da sua ajuda agora nesse momento, nessa reta final, falta pouco, falta você, então corre ali embaixo, inscreva-se no canal, porque vai ser muito importante aqui para o nosso trabalho diário, todos os dias você tá aqui, então saiba que todos os dias nós estaremos juntos. E olha só, eu sempre deixo uma dica de ouro para você e vou deixar outra dica. A dica da GoCase. A GoCase tem garrafinhas, capinhas e muita coisa legal. Eu sempre deixo aqui o meu código promocional com o meu nome Lineker para você ter um desconto especial. E o link da GoCase para facilitar a sua vida eu deixo no primeiro comentário fixado. Corre lá, a GoCase é parceira do nosso trabalho, tem desconto especial para você comprar sua garrafinha, sua capinha, sua mochila, sua mala e muitos produtos personalizados com seu nome e também personalizados do Vascão, né? Tá na hora de tirar aquela onda. Então não perca essa oportunidade. Código promocional Lineker e o link no primeiro comentário fixado. Bom, olha só, sem mais delongas, como temos vários assuntos e muitos assuntos importantes, solta a vinheta. Dirigente abriu o jogo e dá declaração polêmica. 3 jogos e 3 derrotas. E as escolhas do técnico Fernando Diniz muito bem encaminhadas. Você que está chegando aqui no canal do Torcedor Vascaíno, eu peço para você deixar o seu like. O seu like avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é muito positivo e, claro, traz aquela sorte para o nosso lado, né? A sua positividade, sempre positivo. Deixa o seu like aqui embaixo, não custa nada. E ajuda também o nosso trabalho aqui na plataforma, beleza? Bom, olha só, hein? Vamos falar sobre declaração polêmica de dirigente. 3 jogos e o Vasco tem um retrospecto muito ruim com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. E vamos falar muito sobre as escolhas do Diniz para a vida do Vasco, para os próximos jogos. Nós vamos debater aqui. Antes eu quero falar sobre o árbitro da partida, o árbitro escolhido pela CBF, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Eu acho meio contraditório botar árbitro do Rio, né? Primeiro ponto. O segundo, o retrospecto do Vasco com esse árbitro no ano de 2025. Vale lembrar que no dia 5 de fevereiro o Vasco foi derrotado pelo próprio Fluminense com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. Contra o Flamengo no dia 15 de fevereiro, 15 do mesmo mês, Vasco derrotado por 2-0 para o Flamengo com a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães. E também Flamengo e Vasco 2-1 para o Flamengo no dia 8 de março. Mais uma derrota sob apito de Wagner do Nascimento Magalhães. Todos os jogos pelo Carioca, esses jogos foram exclusivamente apitados pelo árbitro que vai apitar o próximo jogo contra o Fluminense. E eu vou falar um negócio para você, o retrospecto é péssimo, né? 100% dos jogos apitados por esse árbitro, 100% de derrotas. E a gente sabe que teve polêmica nesses jogos, sem nenhuma dúvida, né? E eu fico um pouco triste porque parece que o Vasco não tem tanta representatividade assim na CBF, né? De um árbitro que é polêmico, carioca. Por que não colocou um gaúcho? Por que não colocou um pernambucano? Enfim,
eu não entendi a escolha da CBF para um árbitro carioca apitar Vasco e Fluminense não, tá? Eu falo para vocês aqui, é um pouco contraditório para mim, porque a chance do Wagner de Nascimento Magalhães ser adepto ou até mesmo torcedor de uma das equipes é muito grande, porque o cara é nascido no Rio de Janeiro, tem ali nas suas raízes, então você pode ter esse acidente, né, da escolha, mas enfim, o Vasco parece que não tem tanta representatividade assim, espero que o árbitro não atrapalhe o caminho do Vasco, né, que está muito mais claro nesse momento da temporada. A gente sabe que o Vasco vem jogando mais que a equipe do Fluminense e o Vasco, com a sua grande maioria da torcida, né, já temos mais de 40 mil ingressos comercializados para esse jogo, sendo que o setor norte, destinado à torcida do Vasco, está esgotado, então teremos uma grande maioria de torcedores vascaínos. Tomara que o árbitro não atrapalhe, né, caso o Vasco consiga estar melhor na partida, né, enfim. E eu quero saber a sua opinião, já vou começar aquela minha pesquisa logo no primeiro tema, aquela pesquisa que você coloca lá embaixo, o seu nome e a cidade de onde você está falando, para a gente entender onde tem mais vascaínos nesse mundão, hein, nesse Brasil. Enfim, vai ali nos comentários, deixa a cidade de onde você está falando, o que você achou da escolha da CBF do Wagner do Nascimento Magalhães e também bota a cidade de onde você está falando com seu nome completo, beleza? Bom, olha só, hein, vamos falar aqui sobre declaração polêmica. Rapaz, é muita polêmica essa questão da RJ, vai acontecer muita polêmica porque existe um deságio muito grande, existe um desconto muito grande. Quem estava esperando receber X vai receber X menos 90%. Enfim, a gente vai estar observando aqui, vamos falar muito sobre isso, mas antes eu quero falar sobre as escolhas do técnico Fernando Diniz. O Vasco treina hoje no CT Moacir Barbosa, treino de preparação para o jogo contra o Fluminense e temos algumas novidades no CT. Uma delas é o Diego Minetti, jogador aí da base do Vasco, subindo, tendo mais uma oportunidade ali de treinar entre os profissionais com o técnico Fernando Diniz. Espero muito que ele tenha uma oportunidade na equipe titular e jogue, né? Atue, tenha minutagem, porque é mais um garoto aí da colina, mais um jogador, grande surpresa ali, já se encaminhando para ser, quem sabe, né, o substituto do Ryan, porque o Diego Minetti é um jogador forte, finaliza muito bem e não é estático, é um jogador muito forte e também veloz, né? Então é um jogador que se aproxima um pouco das características do Ryan, né? Um jogador canhoto, enfim. Bom jogador, Diego Minetti, um jogador que me agrada muito ali na base, espero que no profissional tenha oportunidades. E claro, né, o técnico Fernando Diniz precisa dar oportunidade aos demais jogadores. E também ao Leandrinho, né, o Leandrinho que está praticamente fora dos planos do Fernando Diniz, a gente não entende, né, o porquê que o Vitor Luiz figura na lista dos relacionados e nada do Leandrinho, né? Leandrinho que voltou agora da seleção brasileira sub-20, um jogador que tem mercado, um jogador que já foi procurado por alguns clubes, estava emprestado porque foi procurado pelo Raul Chabab e a gente não vê um movimento desse com o Vitor Luiz. O Vitor Luiz não tem um futuro de uma possível venda, não tem um futuro ali de uma ascensão na sua carreira. É um jogador que agora, a partir da idade e pela posição que atua, que é lateral esquerda, a tendência é cair, não subir o seu nível. Diferente do Leandrinho, né? O Leandrinho já tem uma idade muito boa para estar em ascensão. E observando esse cenário, né, o Fernando Diniz tem aí escolhas bem encaminhadas, mas precisa entender alguns processos que o torcedor vascaíno aguarda. Bom, olha só, hein? Vamos observar o treino de hoje para saber o que o técnico vai definir. O Vasco teve um diretor executivo chamado Alexandre Pássaro, né? Até mesmo na época do Fernando Diniz. Na primeira passagem do Fernando Diniz pelo Vasco, o Alexandre Pássaro era o responsável pelo futebol do Vasco, era um homem forte, né? E ele comentou sobre a recuperação judicial, não só do Vasco, mas também de todos os clubes. A declaração é muito forte, porque ele fala sobre uma dívida milionária do Jorge Salgado. E proporcionalmente, ouvindo o que ele falou, parece que o Jorge Salgado terá 90% da sua dívida, né, descontada aí na recuperação judicial Cruz Maltina. Vamos ouvir aí Alexandre Pássaro. Tenho essa questão da recuperação judicial. Já tem um monte de SAF em recuperação judicial. Tem gente lá dentro do Vasco, por exemplo, botou dinheiro para emprestar, porque o Vasco não tinha como pagar a conta, como o presidente que trabalhou comigo, Jorge Salgado. Vou dar um exemplo aqui. Ele emprestou 30 para o Vasco e vai receber 3 em 10 anos. Eu entendo que isso é o jeito de fazer o clube sobreviver, mas eu discordo a partir do momento em que você tem um deságio aqui de 90%,
e contrata um jogador aqui e paga 2,5 milhões. Quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem uma série de regras a cumprir. A recuperação judicial no futebol não tem regra para cumprir. Então eu acho que isso está muito errado. E eu não digo só do Vasco, eu digo como figura jurídica. Todos nós sabemos que a RJ, a recuperação judicial, ela vai desagradar muita gente. Todos nós sabemos disso, né? O Alexandre Pássaro com certeza está comentando no modo geral. Mas é óbvio que Jorge Salgado, Valdir, entre vários outros credores, não estão satisfeitos. Tinham para receber uma quantia e terão descontado aí cerca de 90%, 60%, 90% de desconto na RJ. Enfim, não é muito bom para quem tem que receber. É muito bom para o Vasco que tem para pagar. Então a gente vai ter sim essa rispidez acontecendo o tempo inteiro de forma recorrente. Não estranhe isso. É a natureza da RJ. Ela fere mesmo um lado para salvar o outro. E a gente vai observando como que o Vasco vai proceder todas essas questões. Rapaziada, agradeço mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu estou voltando com muito mais informações. Lembrando que hoje o dia é recheado de lives, né? Então você que não está com a gente, permaneça para ficar sabendo de tudo todas as horas. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.